E se desse a louca na igreja e ela quisesse ser igreja, o que ela deveria fazer? 1. Crer que o Evangelho não está em disputa com as religiões do mundo, nem tampouco pretende ser uma delas. 2. Crer que a obra de evangelização nada é além do viver em fé, a revelação do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, sem nenhuma questão. 3. Crer que toda missão, com o tempo, estraga a missão original, pois essa só permanece pura enquanto é fruto do amor que faz sem perceber e sem contar. 4. Crer que ela, a igreja, não é a juíza dos homens, nem a mantenedora dos bons costumes, mas a propagadora da palavra que a atingiu como boa nova, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. 5. Crer que o Espírito Santo é vivo, livre e soberano, e que a palavra é viva e eficaz, sendo o trabalho do Espírito e da palavra convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, não sendo esta, portanto, a tarefa da igreja. 6. Crer que ela é a comunidade dos que foram chamados nos becos, vielas e antros da terra, conforme a parábola de Jesus. Isso porque os filhos de Abraão, segundo a carne, não se acharam dignificados pelo convite, e portanto dela se espera que aceite o convite, que se vista com as vestes da justiça da fé e que não questione a presença de ninguém nas bodas do Cordeiro. 7. Crer que por uma questão de ordem histórica e funcional a igreja se mostra como igreja, e que é parte do movimento de cura desta buscar ser sempre aquela. 8. Crer que a única leitura bíblica que não perverte a consciência no caminho da lei, da moral e da religião é aquela que tenha em Jesus a sua chave hermenêutica, sendo que depois dessa compreensão e fé, a única questão a ser levantada pelo povo de Deus ante a leitura da palavra é: como foi que Jesus interpretou essa questão com as ações de sua própria existência humana? É no espírito dos gestos de Jesus que a palavra encarnada se explica e se mostra aos nossos olhos. Ele a interpretou para nós. 9. Crer realmente que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, em Jesus encerrava-se uma era e iniciava-se o que é. Tudo que veio antes era sombra. Nele, em Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele está todo o saber para a vida. 10. Crer que é impossível renovar para arrependimento quem um dia disse que em Jesus toda a lei se cumprira, que toda a justiça se fizera em favor dos homens, que tudo que houve antes tivera em Cristo seu cumprimento e totalização, mas mesmo tendo dito isto, insiste em pregar ao povo um caminho quase de Cristo. Sim, a esses que já foram iluminados pela consciência da graça de Deus em Cristo e dela caíram, rendendo-se aos legalismos e às doutrinas de homens, a esses é impossível renovar para arrependimento, visto que depois de terem crido em Jesus tudo está consumado, voltaram atrás e puseram pesados e falsos julgos de opressão sobre os filhos dos homens. Esses não sabem mais o que é arrependimento e gratidão, esqueceram de quem são, visto que trataram a cruz como quem pisa nela e a desprezaram como o feito que fez. 11. Crer que os dons de Deus concedidos aos homens são para serviço, de tal modo que um apóstolo é servo de todos. Pois quanto mais se chega perto do cabeça, mais a mente deve discernir que a única forma de servir a Cristo é fazendo como Ele, esvaziando-se e se tornando figura humana, reconhecível em sua humanidade, e jamais usurpando nada da glória da graça de Deus. 12. Crer que somente nos tornando gente boa de Deus é que teremos qualquer chance de sermos percebidos genuinamente como povo de Deus na terra. Do contrário, seremos sempre apenas parte da religião cristã. 13. Crer que Deus não se contamina com a presença de quem quer que seja e que a igreja é como uma porta aberta, não é uma lavanderia nem um tribunal. Portanto, que todos sejam bem-vindos ao ajuntamento do povo de Deus. 14. Crer que Deus não está chamando clones para formar a igreja, mas chamando indivíduos completamente únicos e singulares, e que todos terão de fazer seu próprio caminho na graça de Deus. E, portanto, ninguém tem o poder ou direito de julgar quem quer que seja por ser diferente.
15. Crer que o único dogma da fé é o amor, e que tudo mais sem amor é apenas presunção humana e de nada aproveitará aos olhos de Deus, mesmo que a doutrina esteja certa. 16. Crer que a apostasia da igreja não vem em formas, mas em conteúdos. E a grande apostasia nunca será sobretudo comportamental, mas confessional, pois admite-se que todo homem é pecador e erra, pecar não lhe é algo alienígena. A palavra de Deus, porém, é perfeita, por isso, falsificá-la, negando a graça de Deus realizada e consumada em favor de todos os homens, é desvio da fé e a grande apostasia. 17. Crer que a língua é o pior veneno do homem, e que é pela língua que a igreja mais ofende a Deus e ao próximo, com seus juízos, certezas, arrogâncias e delírios, sendo, portanto, imprescindível que todo e qualquer progresso espiritual seja medido pelo modo como os homens usam a sua própria língua em relação ao próximo. 18. Crer que, se desejarmos ser aproveitados como servos no reino de Deus, temos de nos desconverter de todas as nossas práticas, valores, importâncias e dogmas anteriores, visto que o Espírito não tirará pedaço de pano novo para remendar as vestes velhas. Cada geração tem que ouvir a palavra com os ouvidos do dia chamado hoje, que é dia de salvação. 19. Crer que ter a mente de Cristo não é possuir conhecimento técnico da Bíblia, mas ser capaz de olhar a vida com o olhar da misericórdia, da justiça e da graça. 20. Crer que Deus deseja prosperar o seu povo no corpo, na mente e no espírito, e que o sinal de tal prosperidade é a gratidão, o trabalho honesto e a devoção integrada à totalidade da vida. Se começássemos por aqui, já veríamos os milagres terem início. E haveria paz entre nós mesmos, por mais diferentes que fôssemos, pois jamais haveria forma alguma que sobrepujasse a força do conteúdo do Evangelho da Graça, o qual ungiria o ser de todos os irmãos na fé.